olha só quem resolveu dar o ar da graça novamente aqui no canal, quadro First Atmos Boost, aquele quadro que nós já testamos lá no início e ele estava meio apagado por aqui, mas ele finalmente voltou. Isso porque, como eu já havia prometido para vocês, muito em breve vai rolar um comparativo entre esse quadro e o Absolute Wild Boost 2. Em breve, isso vai rolar em outro vídeo. Mas nesse vídeo o assunto não vai ser esse, eu apenas estou aproveitando a oportunidade para mostrar para vocês que eu já remontei novamente a configuração nesse quadro, já estou utilizando a bike, ou seja, nesse vídeo aqui nós vamos falar exatamente disso que vocês viram aí no título. Qual é a melhor maneira de escolher a configuração de pneu da bicicleta? E essa bicicleta aqui está exatamente na configuração que normalmente gera dúvidas. Na dianteira eu tenho um pneu mais largo, com perfil de cravos inclusive um pouquinho mais altos. Porém na traseira eu já tenho um pneu um pouquinho mais estreito e com perfil de cravos um pouquinho mais baixos também. O que isso significa? Está correto? Não está? Além disso, muita gente costuma perguntar aqui com frequência como saber o tipo de free hub escolher para sua bicicleta, como é que faz na hora de trocar. Tem muita gente que vai trocar o cassete e não sabe qual é o padrão de free hub. Vou explicar isso também hoje para vocês, então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E como eu expliquei, são questões rápidas, portanto, se você tiver dúvida em alguma dessas duas questões, tenho certeza que esse vídeo aqui pode te ajudar. E a primeira delas é a questão do perfil, da largura, do formato do pneu. Como eu faço para não errar? Já fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás, onde eu mostrei também esses efeitos na prática, mas vamos falar novamente hoje, quem sabe até com alguns detalhes mais simples, de maneira que você possa entender de forma bem prática e a forma para tudo isso, para daqui para frente você sempre conseguir resolver esse tipo de situação. Então vamos lá, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho justamente uma bicicleta onde na dianteira é um pneu mais largo e na traseira um pneu mais estreito, que é o que muita gente pergunta. Se você tem dois pneus aí para colocar na sua bicicleta, obviamente, e você não tem eles iguais, eles não têm a mesma espessura, a mesma largura, qual é o que vai na frente? É o mais largo ou é o mais fino? Uma resposta rápida, sempre você coloca o mais largo na frente e o mais fino atrás. Agora eu vou te explicar o porquê para você entender isso tudo, tá? Porque de certa forma algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão, que é exatamente aqui o meu caso. Na dianteira, um pneu 2.4, tá? Um Maxxis Ardent muito bom, gosto demais desse pneu. E na traseira, ó, é o Julier Sport, que inclusive já fiz review dele aqui no canal, tá? Um pneu aí bem simples, que me surpreendeu bastante. Esse pneu aqui é 2.20 e é o mais estreito, tá na traseira. Essa configuração me entrega um excelente benefício entre rolagem e tração. Ou seja, nessa configuração a minha bicicleta consegue aproveitar melhor uma rolagem, um terreno mais compactado, aquela estradão, asfalto, tudo mais. Porém, quando eu entro em alguma trilha ou em terreno mais solto, eu também tenho uma tração muito boa. É um equilíbrio bem interessante. Não está voltado totalmente para tração, mas também não está voltado totalmente para rolagem. Eu gosto desse tipo de configuração e acho que assim fica muito mais seguro. Muita gente acha, confunde inclusive, ah não, mas a tração não está atrás. Sim, normalmente quando você faz força no pedal e traciona aqui, geralmente a tração, digamos assim, está atrás. Aí, portanto, algumas pessoas confundem e acham que tem que colocar o pneu mais largo na traseira justamente em função disso. Porém, você tem que priorizar o controle da bike, que está na dianteira. É a parte dianteira quem realmente direciona para onde você quer ir. Portanto, não adianta nada você ter um pneu aqui mais largo aqui na traseira para te dar tração, se você não consegue controlar na frente, controlar as curvas, controlar os trechos técnicos, as descidas e até as subidas. Isso porque presta bem atenção nisso que eu vou te falar, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal e isso é muito importante. Se você estiver em qualquer trecho, principalmente em curvas mais rápidas ou em trechos acidentados, se você perde a frente da bike, se você não consegue controlar muito bem, dificilmente você recupera, as chances de cair são enormes. Já quando você por acaso deixa escapar um pouquinho a traseira, as chances de recuperar são muito maiores. Portanto, vamos priorizar o pneu mais largo na frente, porque dessa forma você tem um controle melhor. Outra coisa que pode acontecer é você também ficar com dúvida se o pneu mais cravudão, que é aquele pneu voltado para tração, tem que ir na frente ou atrás, que é exatamente a mesma questão do meu aqui, ó. Esse meu pneu aqui, na frente, ele é mais cravudo do que o pneu de trás. Olha só, os cravos são mais altos,
principalmente aqui nas laterais. Tem uma boa rolagem aqui no meio, já fiz review dele aqui, tá? É o Maxxis Ardent, muito bom esse pneu. Em comparação ao de trás, os cravos são mais baixinhos aqui, tá? Eles são até parecidos, quando eu comprei eu quis comprar bem parecido, mas de qualquer forma esse aqui os cravos são mais baixinhos, ou seja, aquele ali é mais cravudo. E aí é a mesma coisa, muita gente confunde da mesma forma. Ah, mas se ele é mais cravudo, se ele tem cravos maiores, eu quero tração, vou colocar atrás para ele tracionar. Outro erro, pessoal, outro erro, não se faz isso também, porque é a mesma coisa, é a mesma forma da questão do controle. Vai para frente. Na traseira você coloca aquele com os cravinhos mais baixos, a não ser que você tenha dois pneus iguais, né? Aí não vai nem te gerar essa dúvida, né? De qualquer forma, é a mesma regra. Se o pneu for mais cravudo, vai na frente também. Ah, mas e se o pneu mais cravudo, ele for mais fino? Agora como é que fica? Aí eu te peguei, né? É uma dúvida que gera também, porque, por exemplo, você pode ter um pneu 2.20 que tenha cravos muito maiores do que o 2.4, por exemplo. Pode acontecer? Pode. É claro que vale a pena destacar que isso é algo difícil de acontecer. Normalmente, pneus acima de 2.35, 2.4 para frente, eles já são naturalmente um pouquinho com os cravos um pouco mais altos. Então é bem difícil você encontrar um 2.20 que seja muito mais cravudo. É claro, dependendo da marca aí ou do modelo específico, né? Até porque normalmente esses pneus são usados mais para esse estilo, então o mais largo normalmente já é mais cravudo mesmo, mas pode acontecer a situação. Você pode ter um mais fino que ele seja mais cravudo. E aí como é que faz? Se o mais fino tem que ir atrás e o mais cravudo tem que ir na frente, como é que eu faço agora se justamente o mais fino também é o mais cravudo? O que você faz? Você prioriza o que nesse caso aqui? Nesse caso é uma situação diferenciada especial. Nesse caso você vai priorizar pela questão dos cravos mais altos. Então se os cravos mais altos é o mais fino, então ele vai na frente. Ah, por quê? Porque apesar de que sim é um fator determinante você usar o pneu mais largo ali na frente, no caso de que de um mais largo ele for de cravos mais baixos e o mais fino tiver os cravos mais altos, você prioriza a questão dos cravos. Então os cravos mais altos vão para a dianteira, porque dessa maneira você vai ter o controle maior. Porém são casos mais extremos, como eu disse, tá, pessoal? Então é assim, cravos mais altos sempre na dianteira, cravos mais baixos na traseira, indiferente da largura. E é claro que o bom é você combinar isso que eu falei, um pneu mais largo com cravos mais altos na dianteira e um pneu mais fino com cravos um pouquinho mais baixos na traseira, ou pelo menos que tenham o mesmo estilo, o mesmo desenho de cravo da dianteira. Esse é o cenário ideal, tá? E tem, claro, aquele outro cenário onde você não necessariamente precisa ter pneus de tamanhos diferentes. Você poderia ter dois pneus iguais aqui, tá? Pode acontecer isso também. Eu poderia usar 2.4 aqui e 2.4 aqui. Mas aí vai depender do modelo da bicicleta, do seu quadro. Hoje nem todo quadro de bicicleta suporta você usar pneus acima de 2.30, 35. 2.4 já fica difícil na traseira. Então é por isso que hoje em dia se usa muito esse tipo de configuração. O que é mais provável é que você consiga utilizar geralmente um par de pneu 2.25 em ambas as situações, tanto na dianteira quanto na traseira. E aí indiferente do cravo, né? Eu, por exemplo, lá na minha Vulcano, eu estou utilizando dois Vittoria Barzo e Vittoria Mesco, né? Que é o par ali. Ambos são 2.25 e eles são configurados de acordo com o desenho. Um vai para a dianteira e outro vai para a traseira, mas o perfil deles é o mesmo. É uma outra situação. Se for para usar pneus iguaizinhos, eu sugiro que você faça isso, tá? De preferência que sejam com perfis mais finos, 2.25, até ali na casa de um 2.30, eu acho que fica bacana você utilizar com o mesmo tamanho. Agora, quando você tem essa diferença, ou principalmente para você que quer colocar um pneu mais largo, prioriza colocar o mais largo lá na frente, um 2.4. Não passa muito disso, a menos que você vai para Enduro, DH, daí você pode ter um pneu mais largo. Mas para o XC, que a gente faz comumente, que é o mais praticado, digamos assim, geralmente, 2.4 na dianteira e 2.20 ou 2.25 na traseira vai ficar excelente. Deu para entender isso, pessoal? Deu para esclarecer essa dúvida? Olha, eu acho que dessa forma ficou bem mastigadinho, tá? Então, resumindo, na dianteira é o controle, na traseira é a tração. E o controle é muito mais importante, tá? Então sempre mais largo na frente, mais cravudo na frente. Fechou? A próxima dúvida é a questão do cassete. Muita gente tem dúvida de como que sabe exatamente o tipo de free hub que tem no seu cassete para poder escolher o cassete corretamente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando em detalhes
toda essa questão do FreeHub. E inclusive esse vídeo eu recomendo que você assista para você entender melhor esses detalhes. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar a melhor maneira de você entender como que você faz isso, tá? Vamos lá. Primeiro é importante você entender que hoje no mercado os principais tipos de FreeHubs que nós encontramos são 3. Existem outros, mas os principais, tá? É o HG, que acho que é o mais utilizado ainda até hoje. Esse HG ele pode ser utilizado tanto por Shimano, por SRAM e por várias outras marcas. Depois nós temos o Microspline, que é padrão exclusivo da Shimano, que surgiu a partir dos cassetes de 12 velocidades, já vou explicar isso para vocês. E nós temos o padrão XD ou XD, também da SRAM, que surgiu também a partir dos cassetes com 12 velocidades também, tá? Então vamos lá. Como é que você vai entender? Tem uma regrinha muito simples aqui. Primeiro, a mais básica de todas. Qualquer cassete que você for comprar hoje, tá? Em 99,9% das ocasiões, qualquer cassete que você for comprar que não seja de 12 velocidades, ele é HG. Então essa é uma regra bem simples. Ah, meu cassete é 9, é 10, é 11. Até 11 ele é HG, tá? Certeza que é HG. Aliás, desculpa, eu não vou falar certeza absoluta, porque lembra que eu disse 99% das vezes? É porque existe algumas marcas específicas que fabricam o seu próprio tipo de FreeHub. Então é aquela margem que sai fora daqueles 3. Mas a maioria das vezes, se não for de 12 velocidades, vai ser sim HG. Para confirmar, para você ter essa absoluta certeza, agora que vem esse detalhe aqui, tá? Olha só. Todo cassete acima de 11 velocidades, por exemplo 12, aí já vai te tirar um pouquinho de dúvida. Primeiro, se o cassete de 12 velocidades for Shimano, já tem uma bicicleta lá que tem um Shimano. Qual é o Shimano de 12 velocidades? É o Deore, o SLX, o XT ou qualquer coisa para cima do Deore aí para frente aí. Qualquer um para cima do Deore, tá? Que aí 12 velocidades. Se for Shimano, não tem outra opção a não ser Microspline. Microspline sempre, tá? Justamente a Shimano criou a tecnologia de FreeHub Microspline para que eles pudessem utilizar um cassete de 12 velocidades. Porque o cassete de 12 velocidades, o menor COG é de 10 dentes. O que é o menor COG? É a menor engrenagem aqui, ó. Você vem no seu cassete, a menor engrenagem é de 10 dentes. Apesar de que nesse caso aqui não é padrão Shimano, tá? É padrão XD, eu já vou explicar para vocês. Mas é a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui a teoria é a mesma, tá? O menor COG tem 10 dentes. Para que a Shimano pudesse fazer esse sistema encaixar no FreeHub que eles tinham anteriormente, não encaixa. Então o que teve que fazer? Eles tiveram que criar o próprio padrão de FreeHub, então é Microspline. E portanto, se o seu cassete é Shimano e você vai trocar de cassete, não tem outro tipo de padrão a não ser Microspline. Essa fica bem fácil de entender, fechou? Porém, se a sua bike não utiliza um cassete Shimano, não é Microspline, tá? Então ele pode ser ou HG ou ele ainda pode ser o XD. Por quê? Existem cassetes de 12 velocidades que continuam sendo HG, porque não é a quantidade de velocidades que determina, e sim aqui, pessoal, ó, o último COG aqui, ó, novamente, ó, ele é o ponto chave de tudo. Esse cassete aqui é um cassete da Sunshine que já está no prazo de troca aí, estou esperando chegar um cassete novo, tá? Não vem ao caso aqui, mas só para vocês entenderem. E ele é no padrão XD. Por que que eu sei? Porque eu venho aqui e vou contar o número de COGs e ele tem 10 velocidades. Opa, mas então não é Shimano? Nesse caso não é Shimano, porque eu estou utilizando aqui um FreeHub no padrão XD, porque eu já utilizava um cassete da SRAM aqui. Então ele não é Microspline, tá? Ele é XD. Porém, se esse COG aqui, ao invés de ele ter 10 dentes, ele tivesse 11 dentes, nesse caso ele seria HG. Deu para entender? Por isso que eu disse que os cassetes de até 11 velocidades, por exemplo, todos eles são HG. Não é pela quantidade de velocidade, é porque esses cassetes de 11 velocidades, nenhum deles tem o menor COG com 10 dentes. Todos eles têm com 11 dentes. E se é 11 dentes no menor COG, é HG. Entendeu, galera? Então, mas como é que eu vou saber, Moisés? Olha, pode acontecer de às vezes estar marcado no próprio cassete, como é o caso desse meu aqui, olha aqui, ó, o próprio cassete está marcando aqui, ó, facinho, ó, 10, 50, significa que é 10 no menor COG e 50 no maior COG. Mas se você não tem essa marcação, nem na descrição lá da bike, é simples, vem na sua bicicleta e conta. 1, 2, 3, vai contando. Deu quantos? Deu 11? É HG. Deu 10? Aí nós temos múltiplas escolhas, com 10 dentes no menor COG, pode ser Microspline. Para ser Microspline o cassete tem que ser Shimano, se não for Shimano não é, ou então é XD ou XD da SRAM, fechou? Então é simples de entender. E tem um outro detalhe também, se for menos de 10 dentes, porque hoje nós já temos no mercado cassetes com 9 dentes, por exemplo,
no menor cog. Se for, o que é? HG microspline ou qual? HG não é, esquece, HG é sempre osidente. Ele pode ser microspline? Também não, porque a Shimano não tem ainda esse padrão aí de cassete, então também não é. Sobrou somente XD. Então se o cassete tem 10 dentes ou menos de 10 dentes no menor cog, ele vai ser XD. Ok? Então acho que dessa forma fica mais fácil de você entender como que você descobre se o cassete vai usar o padrão HG, XD ou micro spline, tá? Volto a falar que se você ficou com alguma dúvida, é muito importante você deixar aqui nesse vídeo aqui. Comenta aqui se você tem alguma dúvida, tanto na questão dos pneus, configurações, como eu já expliquei aqui para vocês, ou na parte aqui da escolha do Free Hub. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele te ajudou, agora você também pode ajudar o canal compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Dessa forma você ajuda outros que querem saber sobre esse assunto. E além disso, se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, ajuda de verdade. Outra coisa que ajuda demais é você dar um hypar nesse vídeo, se tiver a opção para você. Finalmente a gente tem essa opção agora aqui no canal, antes nós não tínhamos. Então se você pode, se não te custa nada, já aproveita aí para hypar também. E obviamente que se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para conferir a sua inscrição. Se inscreve, porque vídeos como esse a gente sempre está postando por aqui e você não vai perder. Bom, cansou. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.